Eu vou iniciar as nossas reflexões de hoje com um videozinho. Bem, gostaria também que vocês se imaginassem nessa estrada que vai aparecer. São 3 pessoas que estão lá, mas cada um de nós estamos também andando com eles, ok? E de como ele voltou dos mortos, ressuscitado, como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo. Vocês se sentiram bem nessa estrada? Reconheceram o andarilho que chegou aos 2 discípulos que já estavam caminhando? Bem, o tema da nossa preleção é clareza de ver. O que vocês acham? Os 2 discípulos estavam vendo de maneira clara? Com os olhos físicos, sim. Mas, com os olhos do coração, com os olhos do espírito, eles precisaram de um bom tempo para verem com clareza, para perceberem o que estava acontecendo, para ver além do óbvio, do material, do lógico. E na nossa vida, e na nossa estrada de Emaús, na nossa estrada da vida, na nossa caminhada, nós não temos Jesus
ressuscitado, encarnado, né? De carne e osso. Mas nós temos as mensagens que ele deixou lá no Evangelho, na Boa Nova. É esse o nosso Jesus que nos acompanha. Mas, será que nós também estamos apenas vendo com os olhos físicos esse Evangelho? Apenas estamos vendo as letras, as páginas? Ou será que estamos vendo além disso? Estamos procurando a mensagem do Evangelho em profundidade? Essa é a questão. Nós lembramos de Jesus nas várias peregrinações e nas várias curas que ele fez, que ele falava assim: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem inteligência de entender, que entenda. Bem, isso parece até banal, não é mesmo? Uma bobagem, porque, afinal de contas, para que servem os ouvidos, se não para ouvir, ou os olhos, se não para ver, ou a inteligência, se não para compreender e assimilar conhecimentos? Mas era uma dica de Jesus para nós, para as pessoas que estavam vindo, para as pessoas que foram curadas. Ele dizia isso, é como se ele quisesse nos alertar. Por favor, prestem mais atenção. Reflitam mais sobre as palavras. Ampliem o seu campo de visão. Não fiquem apenas assim, ligados, fixados apenas no material. Transcendam isso. E é o que nós também podemos fazer com as passagens do Evangelho, com essa companhia que nós temos, que ele nos deixou. Tentar tirar o espírito da letra, né? Bom, mas voltando ao nosso filme, à nossa história, o vídeo, nós observamos que em determinado momento, aquele homem que nós hoje sabemos que é Jesus, mas os 2 discípulos não sabiam. E Jesus, em determinado momento, ele queria deixar os viajantes, não? Ele não se impõe para ficar com ele não exige nada, ele não pede nada, ele não pergunta, posso continuar aqui a caminhada com vocês? Não, ele ia seguir o seu caminho. Mas o que acontece, então? Os discípulos o convidam para ficar com eles, para passar a noite com eles. E Jesus não pensa 2 vezes. Jesus continua com eles. E assim também Jesus agia durante suas pregações. Quando ele consolava, quando ele curava, quando ele ensinava aqueles que o seguiam. Ele esperava o chamado, a vontade, ele esperava o esforço das pessoas, a iniciativa delas a chegar até eles. O pedido das pessoas pela cura. Mas ele também perguntava: o que queres que eu faça? O que queres de mim? Quer dizer, ele respeitava a vontade de cada um. E o esforço de cada um. Voltando a refletir sobre nós mesmos. Como que estamos convidando Jesus para nos acompanhar no nosso dia a dia, na nossa caminhada? Estamos dando chance para que ele nos sirva de exemplo, para que ele
fique conosco? Ou Jesus é apenas mais uma visita rápida, passageira, sem muita intimidade conosco? No próximo momento do vídeo, nós observamos que eles não estão mais na estrada, eles não estão mais apenas conversando, batendo um papo um com os outros, como estranhos, mas eles estão mais à vontade, se sentam juntos para uma refeição, para dividirem o pão e uma bebida, como amigos, como semelhantes. Como nós fazemos no nosso dia a dia. E essa imagem, essa necessidade do alimento, que é uma necessidade básica para o nosso corpo, para continuarmos a viver, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, Jesus também pode estar conosco. Ali nós também podemos convidar Jesus para comer uma pizza com a gente. Por que não? Não é? E nós podemos também nos perguntar, será que eu estou dando uma chance para ele estar comigo no meu trabalho, na minha família, quando eu saio de férias, quando eu me relaciono com tantas outras pessoas? Estamos deixando que os ensinamentos de Jesus norteiem o nosso cotidiano, as nossas atitudes do dia a dia? É importante que Jesus se torne nosso amigo. Isso ajuda muito. Que ele se torne alguém aqui de casa. Não? Que nós ficamos assim tão felizes cada momento que ele bate a porta, mesmo sem ser chamado, e ele é de casa. Entra, Jesus. É assim que nós estamos fazendo? Que nós estamos lidando com esse Jesus, com esse evangelho, com essa boa nova? Ou nos dedicamos apenas em alguns momentos, em algumas ocasiões, com Jesus, com o evangelho? Por exemplo, hoje aqui, uma vez por semana, quando vamos à Casa Esperança, quando estamos aqui reunidos? Não deveria ser assim, né? Seria bom ter Jesus todos os dias conosco, e não apenas uma vez por semana, na Casa Esperança, ou na igreja, ou no templo. E interessante é que lá no vídeo nós vamos observar que é exatamente através dessa interação, dessa vivência de um momento simples, de um momento tão comum de vida real, cotidiana, é que os discípulos têm um insight. Os discípulos têm a clareza de ver. Eles percebem o que realmente está acontecendo e percebem quem realmente é aquele homem. Mas, quando isso acontece, quando a miopia espiritual, a cegueira espiritual dos discípulos é superada, Jesus sai. E aí, os discípulos não estão mais vendo com os olhos físicos, mas eles estão vendo Jesus. Eles têm certeza que é Jesus, que era Jesus, que Jesus está vivo. Então, ser cristão é isso, não é apenas carregar um rótulo, uma denominação, mas é confiar na presença de Jesus,
mesmo nesses momentos difíceis, porque se nós observarmos, bem no início, Jesus perguntou: por que estás assim tão triste? Essa caminhada em Emaús aconteceu alguns dias depois da crucificação de Jesus. Todos estavam muito tristes pela sua morte. Tinham perdido aquele mestre, aquele amigo. E nem... E Maria de Magdala, as mulheres que foram ao sepulcro, não encontraram nem sequer o corpo dele. Então, era muito triste, era muito confuso tudo o que estava acontecendo, né, para os discípulos. Mas também assim na nossa vida, né? Quantas situações são difíceis, mas exatamente nessas horas nós temos que, é isso que é ser cristão, acreditar. Ele está comigo, eu não estou sozinha. Ele vem aqui caminhar comigo, preciso chamar, preciso me esforçar, preciso só ter a iniciativa de chamar esse meu amigo. E aí ele vem. Então, o cristianismo não é uma doutrina apenas para ser aprendida, mas ela é para ser vivida, para ser sentida. A clareza da mensagem do Evangelho, ela deve ser vista, deve ser estudada muito mais com o coração, com os olhos do Espírito. Também uma doutrina que nos prova através de experiências, né, de vivências pessoais, às vezes tristes, às vezes alegres, não é? E Jesus também... Bom, mas essas experiências, essas vivências, elas são importantes para o nosso crescimento espiritual, né? Jesus falava, tudo que ele veio nos ensinar não é apenas para a vida material. Ele dizia: o meu reino não é deste mundo. Então, foi tudo para que nós pensássemos no nosso esforço, no nosso desenvolvimento espiritual. E Jesus também ele costumava alertar as pessoas depois das curas ou através das suas pregações. Ele aconselhava as pessoas para assumir atitudes concretas. Ele passava a responsabilidade para o curado, para o ouvinte. Por exemplo, ele falava: vá e não peque mais. Ele falava: perdoe 7 vezes 7. Ele falava: amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que te fazem mal. E aí? Para conseguirmos agir assim, por exemplo, para irmos e não pecarmos mais, nós precisamos nos conhecer muito bem. Nós precisamos primeiro estar ciente dos nossos defeitos, dos nossos pecados, dos nossos pontos fracos, mas também dos nossos pontos fortes, das nossas virtudes, para que a partir daí possamos continuar a galgar nessa evolução espiritual. E aí é que começa a nossa transformação, não é? E vamos, se Deus quiser, o nosso objetivo, sair dessa encarnação, dessa vida, muito melhores do que chegamos. Nós talvez não vamos conseguir fazer
uma transformação como Maria de Magdala, como Zaqueu, como Saulo, mas nós temos tempo. Jesus é paciente. Jesus nos dá todo o tempo que precisamos. E vamos lembrar que essa transformação não vai acontecer enquanto estivermos experienciando e sentindo ódio no coração, rancor, mágoa no nosso íntimo. A transformação íntima só será alcançada plenamente quando isso for eliminado do nosso coração. E na medida que nós vamos ampliando o nosso horizonte à luz do Evangelho, ampliando a nossa visão, nós vamos, sim, nos tornando uma pessoa melhor. Nós vamos tendo mais vontade de agir como Jesus agia, como ele nos ensinou. E essa postura de caminhar na vida com os olhos espirituais, ela se refere a tudo e a todos. Ela se refere a uma postura que nós podemos tomar em relação a nós mesmos, em relação aos nossos semelhantes, em relação às situações da nossa vida, em relações à natureza, tudo nós podemos aplicar isso. Ver além do óbvio, ver além daquilo que nós podemos, do que é tangível, do que é material. E, finalizando, nós vamos agradecendo Jesus por todo o seu amor por nós, pelo seu cuidado, pelo seu amparo, pelos ensinamentos. E que possamos, todos os dias, olhar um pouquinho para nós mesmos, para os nossos semelhantes, sim, para as situações, para a natureza, com uma clareza que transcende a matéria. E aí nós vamos chegar na profundidade, na essência do que Jesus veio nos dizer através do Evangelho. E como também já dizia Saint-Exupéry, através do Pequeno Príncipe, o essencial só se vê com o coração.